Vamos dar início a mais uma edição do nosso projeto Webinar Profarma, que tem como objetivo levar conteúdo relevante conectado ao dia a dia de vocês, nossos clientes. Apresentar temas importantes, aprofundar as pautas do momento, discutir oportunidades com os protagonistas do setor. Então, eu vou apresentar para vocês os painelistas, quem está com a gente nessa tarde para falar de atendimento das equipes de OL nos cenários durante e pós-Covid-19. Então, Adriano Caldas, gerente nacional de vendas da Biolab Pharma, Carlos Aguiar, diretor de OneTrade da Sanofi e Medley, Leonardo Mouzinho, diretor comercial Bayer Pharma, Ricardo Sandes, diretor comercial da Ipera Pharma, Adriano Prado, VP da distribuição Profarma, e Rosiane Guimarães, a nossa gerente de sellout da Profarma também. Então, boa tarde, fiquem com a gente que vai ter muito conteúdo bacana e informação relevante para vocês. Então, vou começar com o Adriano, falando um pouquinho aí da realidade da Biolab, e obviamente já entrando também depois no tema do painel. Pode ir, Adriano. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas que estão aqui dividindo comigo, esse momento que eu acho que é tão importante. Agradecer à Profarma pela oportunidade, pela iniciativa diferenciada. Eu acredito que é muito importante a gente estar conseguindo falar um pouquinho, do momento que nós estamos vivendo, das corporações, enfim, os desafios que já passamos e os que temos pela frente. Falando um pouquinho da Biolab, a gente, principalmente da equipe de OL, mesmo com todos os desafios aí que todo mundo vem enfrentando, com as restrições, enfim, a gente procurou achar as melhores alternativas para poder estar sempre atendendo os nossos clientes. Durante o final do mês de maio, onde a situação ficou um pouco mais crítica com relação à pandemia, a gente tomou algumas medidas na companhia como um todo, medidas de proteção, sempre preservando aí a saúde dos nossos colaboradores, evitando o contato presencial, inclusive com os nossos clientes, até em função das restrições da saúde, enfim. Mas a gente procurou achar as melhores ferramentas para não deixar de atender o nosso time, os nossos clientes, que são cada um de vocês que estão aí. A gente ficou com o time de operação logística trabalhando de forma remota, utilizamos as ferramentas que já tínhamos disponíveis, para poder atender os nossos clientes, além dos pedidos eletrônicos, o contato através de telefone, e-mail e principalmente o WhatsApp. A nossa estrutura hoje ela é uma estrutura grande, nós temos próximos de 1.500 pessoas, considerando os propagandistas e vendedores, enfim. Esses propagandistas que vão aos médicos também são vendedores, eles atendem algumas farmácias do Brasil todo, e alguns de vocês que estão certamente nos acompanhando. E a gente tem o time de vendedores que é totalmente dedicado às operações de OL. Então, a gente procurou encontrar as melhores alternativas para poder atender os nossos clientes. Durante o mês de abril foi assim, no mês de maio a gente já começou a fazer algumas visitas presenciais, claro que respeitando as restrições de cada região, e no decorrer dos dias aí, até então, a situação foi melhorando um pouco mais. E a gente entende que, nesse período, nós tivemos muitos aprendizados. Primeiro que quem não estava ainda preparado para fazer um trabalho remoto, atender os clientes à distância, precisou ser um pouco mais rápido nisso. A gente já vinha trabalhando fortemente há 2 ou 3 anos, investindo nos canais digitais, enfim, em ferramentas para nos dar uma abrangência um pouco maior de cobertura. Hoje, nós presencialmente vamos a próximo de 20.000 farmácias a nível Brasil, de um total de 80. Uma boa parte das farmácias que nós não visitamos, a gente consegue atingir através dos canais eletrônicos que nós temos e juntamente com os distribuidores, com as operações logísticas. Enfim, então a gente procurou tomar todos os cuidados possíveis, mas não deixar de atender em nenhum momento os nossos clientes.
Uma outra preocupação nossa, e acredito que seja de todos os colegas que estão aqui, é com relação ao abastecimento, né? A garantia do abastecimento. Nós sabemos que, em função de todas as restrições aí mundiais, o risco de ruptura ele aumentou, né? Nós conseguimos contornar muito bem, tivemos uma situação ou outra muito pontual, mas o nosso nível de serviço a gente conseguiu manter, né? E isso era uma preocupação iminente nossa. Nós somos uma empresa muito focada em prescrição médica, né? E principalmente produtos de uso contínuo, e a gente tinha uma preocupação de não desabastecer o mercado. Fizemos um trabalho forte e conseguimos, mesmo com algumas restrições em horário reduzido em fábrica, aumentamos turnos, né, para conseguir garantir a produção e atender o mercado, sem deixar de atender os nossos clientes, que são cada um de vocês que estão aí, né, o distribuidor e, consequentemente, o nosso paciente. Porque mesmo a gente não conseguia atender, principalmente os médicos, né, porque a restrição era bem maior, em função de todo o cenário que a gente vive, os médicos deixaram de receber naquele momento presencial. A gente sabe que tem aqueles consumidores que são usuários de produto contínuo e que precisam comprar regularmente os seus produtos. Então, a gente se preocupou muito com isso de garantir o abastecimento e passamos pelo período mais crítico, no nosso entendimento, que foram esses 3 primeiros meses, né? Abril, maio e junho, principalmente, de uma forma, vamos dizer assim, com bastante sucesso, né? Conseguindo atingir aí e garantir o nosso abastecimento. E a nossa equipe de OL continua atendendo os nossos clientes. Hoje já estamos conseguindo fazer um trabalho presencial, né? E entendemos que daqui para frente, além do trabalho presencial, a tecnologia nos ajudará a estar mais próximo de alguns clientes com uma frequência um pouco maior, fazendo algumas reuniões, né, ou até mesmo alguns atendimentos que muitas vezes o ciclo de visitação é mais longo um pouco da indústria do que da distribuição, né? A distribuição ela está mais presente diariamente, até em função do tamanho de força de vendas, mas a gente acredita que as ferramentas e esse processo de adaptação que tanto a indústria quanto o varejo, distribuidores, enfim, tiveram nesse período, vai nos facilitar futuramente aí a gente conseguir desenvolver e estar mais próximo dos nossos clientes. Perfeito. Acho que num contexto geral era isso que eu queria passar para vocês aí, como é que a gente está atuando, tá bom, Ana? Obrigada, Adriano. A gente volta daqui a pouquinho. Eu vou passar a palavra para o Carlos Aguiar, diretor de One Trade da Sanofi Medley. Carlos, conta para a gente como é que vocês estão lidando com esse cenário, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos que estão participando dessa live. Eu queria agradecer muito o convite pelo time da Profarma. Obrigado por você estar dando essa oportunidade para a gente estar conversando um pouco com os nossos clientes. E para mim, eu acho que teve um aprendizado durante esse período todo do Covid para o mercado como um todo, como que a indústria farmacêutica ela pode se reinventar rapidamente em como atender melhor o consumidor, o paciente e os nossos clientes. O time da Sanofi, a gente já está há mais de 100 dias trabalhando fora do campo, tanto visitando o médico quanto visitando os pontos de venda, e esse time não parou um dia de trabalhar. Eu acho que teve uma das coisas que nós mundialmente nos preparamos para isso. Eu acho que a gente teve a felicidade de o time global ajudou a gente com os aprendizados que eles tiveram antecipadamente, seja na China, seja na Europa. Nós, antes do lockdown, a gente já estava preparando todos os sistemas, e o dia que os estados falaram assim, vocês não podem ir para a rua, ou podem ir muito menos para a rua, desde esse dia o time Sanofi teve atendendo a todos os clientes diretamente através de todas as ferramentas digitais que a gente tinha disponível no momento. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, eu acho que do trabalho que esse time que está no campo, atendendo vocês no dia a dia, ele fez desde o primeiro dia
que a gente teve essa infelicidade do Covid no nosso país. O número de pessoas impactadas é enorme e a gente realmente precisa, acho que como grande missão da indústria farmacêutica é cuidar dos nossos pacientes e dos nossos consumidores, tá? Eu acho que esse é o grande papel nosso como indústria farmacêutica. Os CDs e as fábricas da Sanofi, elas não pararam um dia, elas trabalharam ininterruptamente desde o início do Covid, o que eu acho que garantiu que a gente tivesse um abastecimento no mercado como um todo. Eu acho que a gente tomou alguns cuidados importantes, principalmente logo no começo, no mês de março. O mês de março foi um mês que foi enlouquecedor, tá? Porque os movimentos de demanda foram muito grandes. A gente, por política interna, a gente foi acompanhando isso muito de perto e o que a gente usou como política era garantir que a gente tinha um abastecimento mais linear no Brasil inteiro. A gente teve ruptura, sim. Nós tivemos produtos onde a demanda ela acelerou drasticamente. Vitaminas, quando a gente pega a linha de vitaminas nossa da CHC, aumentou absurdamente. Produtos de uso crônico, seja os produtos de diabetes, seja genéricos da Medley, também teve uma aceleração super grande pela mudança da regra da farmácia popular também. Então, assim, a gente teve vários fatores que aconteceram que a gente teve um trabalho de equipe super grande para a gente conseguir garantir que a gente tivesse uma distribuição da linha de produtos da Sanofi e da Medley de maneira mais homogênea no mercado. Eu sei que a gente teve rupturas, eu queria realmente me desculpar com os nossos parceiros que a gente realmente teve produtos que a gente não está conseguindo atender, porque simplesmente hoje, e como até o Adriano comentou, a gente muitas vezes não está recebendo matéria-prima de fora. Tá? Então, eu acho que esse é um fator relevante. A gente precisa ser muito transparente com os nossos clientes, e isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem buscado fazer bastante, posicionar quando a gente tem, quando a gente não vai ter, o quando que a gente vai ter, e tem várias coisas que a gente está trabalhando até com cota, tá? Então, assim, sendo muito honesto, acho que com vocês, que eu acho que esse que é a grande responsabilidade nossa como indústria, e aqui a gente está com mais 4 players aqui super grandes e relevantes no mercado, a gente precisa ser muito honesto com o que a gente pode atender, e quando a gente não pode atender, a gente realmente ser transparente com vocês, tá? A parte de ruptura, eu acho que é uma situação que vai exigir ainda um esforço grande nosso, tá? Eu acho que a gente não passou ainda 100% desse problema de abastecimento no nosso mercado. Eu acho que a gente ainda deve continuar um tempo com ele. E a gente precisa trabalhar muito junto com a distribuição, com o time de OL, junto com os nossos clientes, para a gente garantir que a gente tenha um abastecimento o mais correto possível. Eu acho que tem um outro ponto relevante que aconteceu bastante durante essa situação agora do Covid, o número de interações que acabaram acontecendo com os times, pelo menos eu posso falar em nome aqui do nosso time da Sanofi da Medley, o contato da liderança com os times, ele aumentou de forma exponencial. De contatos praticamente, quando não semanais, quinzenais com a equipe, tá? Eu estou falando de equipe, desde do presidente chegando até a fábrica ou até o nosso vendedor na ponta. Eu acho que isso foi um ponto que aproximou bastante, acho que todas as equipes. Eu tenho certeza que isso não aconteceu só na Sanofi na Medley, mas aconteceu de forma, acho que maior no mercado como um todo, e isso eu acho que foi um fator, a comunicação frequente, para mim, ela é um fator bastante relevante, tá? Eu acho que isso ajuda. A gente está passando um momento delicado e realmente essa proximidade da liderança com o time na ponta, ele é fundamental. Eu acho que a gente foi bastante desafiado como setor. Na hora que você sai do face-to-face, o Adriano já está trabalhando no ponto de venda. O time da Sanofi Medley não está. A gente tem um guide global que, enquanto a gente não tiver 100% de segurança dos nossos colaboradores, eles não vão para a rua em nenhum lugar do Brasil. E a gente tem, inclusive, se o nosso colaborador não se sentir confortável em trabalhar no campo presencialmente, ele vai poder continuar sua atividade de forma remota. Então, isso eu acho que é uma das características que a gente tem como corporação, que eu acho que é super significativa para qualquer profissional, porque a prioridade número 1 da companhia é não colocar em risco, em hipótese nenhuma, nenhum colaborador, tá? Então, isso eu acho que é muito
muito nobre de posicionamento da nossa companhia, da Sanofi, da Medley. A gente só vai liberar, e hoje a gente teve um call de meia hora, para ver estado a estado aonde que eu teria condições de voltar e quando que eu poderia voltar, tá? E a gente tem um cenário ainda, na minha visão, preocupante no Brasil, tá? Preocupante em relação à situação da Covid. E eu acho que voltando num ponto do time de OL, tanto do time da Profarma, que está lá na ponta trabalhando com os clientes, quanto do time da Sanofi da Medley, eu acho que tem uma situação interessante que a gente, nesses praticamente mais de 100 dias, a gente rapidamente foi vendo como que eu conseguia ativar melhor os clientes. E o nosso time de trade Sanofi Medley, ele mudou bastante a forma de conexão com os clientes. Isso, para mim, eu acho que ele é muito relevante, porque a gente viu que depois a gente estava com mais dificuldade de conseguir engajar com o cliente e rapidamente a gente mudou as ferramentas que a gente estava usando, ferramentas diferentes, praticamente semanalmente. Então, isso para mim foi um dos aprendizados que a gente teve de como que eu consigo mudar a dinâmica junto ao trade. Tá? Eu acho que tem essa dinâmica, eu acredito que ela ainda vai continuar por um tempo. Eu acho que depois a gente vai comentar um pouco sobre como que a gente vê o futuro. Mas eu acho que essas ferramentas hoje, tanto de trade, elas vão ser cada vez mais importantes para a gente conseguir atender bem o nosso paciente, o nosso consumidor com a linha de produtos, tá? E eu acho que tem, assim, só para acabar a minha parte, os planos da Sanofi da Medley, a gente não cancelou nenhum lançamento que a gente tinha. Eu acho que essa era uma das grandes preocupações que tinha no mercado, né? Porque o mercado brasileiro é um mercado que depende fortemente de inovação, em qualquer um dos setores, né? Seja na CHC, seja na farma, seja em genérico, e a gente não cancelou um lançamento esse ano. Então, todos os lançamentos que a gente tinha para fazer, a gente fez seguindo o nosso cronograma, e independente da gente não estar no face-to-face, a gente está fazendo esses lançamentos e contando muito com a ajuda do trade para a gente realmente fazer esses lançamentos virarem um sucesso no ano de 2020 e no ano de 2021 também. Obrigada, Carlos. Vamos seguir com o Leonardo Mouzinho, diretor comercial da Bayer Pharma. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Adriano, pelo convite. É uma honra estar aqui em nome da Bayer nesse evento tão relevante para a indústria toda. Também queria agradecer aí aos meus colegas, os painelistas, e parabenizar muitos de vocês, profissionais de saúde ou que lidam com os profissionais de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento fundamental para a saúde do brasileiro e vocês na frente apoiando demais a saúde da população. Então, meu muito obrigado a todos vocês, varejistas e profissionais de saúde que estão ali no front, vendo os pacientes dia a dia. Falar um pouquinho então da Bayer. Bom, nós saímos da visita presencial para home office em 18 de março. Então, estamos falando ali mais ou menos do 4º mês que a gente está nesse trabalho remoto. Não sei se a gente foi privilegiado ou não, mas a companhia estava já preparada. Então, a gente tinha acabado de implementar uma segunda onda de uma ferramenta extremamente importante para facilitar esse trabalho, essa interação com os profissionais de saúde, seja médicos, prescritores, seja os pontos de vendas. Então, só para ter uma ideia de grandes números ali, a gente está falando de hoje, a gente já tem mais ou menos mais de 550 mil contatos ou interações digitais, seja cada bom dia, doutor, boa tarde, doutor, ou atuando nas farmácias de vocês, apoiando na distribuição e no acesso dos pacientes. Acho que um ponto relevante aqui para comentar com vocês, isso aconteceu mais ou menos em março ali, quando a gente trouxe a nossa equipe para home office, a gente também tomou algumas decisões importantes, estratégicas, até com notícias do governo, vai ter aumento de preço, não vai ter aumento de preço. A gente, como corporação, a gente tomou uma decisão importante de um momento a gente analisar nosso portfólio, falar, cara, vamos rentabilizar, vamos seguir na toada que a gente está e ver o impacto da pandemia, ou vamos apoiar a população, vamos apoiar a distribuição, vamos apoiar os varejistas com o máximo que a gente conseguir. Então, seja numa política comercial mais agressiva, ampliando alguns parâmetros, aumentando a distribuição,
e apoiando a distribuição para fazer esse abastecimento correto dos nossos produtos no mercado. E, como o colega comentou, muito aprendendo também com a experiência de outros países, a gente tomou a decisão, do meu ponto de vista, acertada, de trabalhar junto com vocês, então buscar o apoio, buscar, sim, ampliar o acesso aos nossos medicamentos, então aumentar o nível de estoque, importar mais produto para ter mais disponibilidade no país, porque a gente sabe da dificuldade que vai acontecer, que vem acontecendo em algumas classes e que vai acontecer em outras classes. Então, sem dúvida nenhuma, trabalhar muito de mão dadas com a distribuição, com o varejista e, sem dúvida, tentando ao máximo esse contato virtual com as ferramentas que a gente tinha disponível no momento. Aqui a gente poderia exemplificar com inúmeras iniciativas, sei lá, algumas iniciativas com redes, outras com as independentes, com os associativismos, com a distribuição. Por exemplo, ali quando a gente fala de OL, a gente flexibilizou. Antes a gente tinha uma ferramenta lá com 18 mil CNPJs, onde o pedido teria que ser ou da farmácia ou da equipe da Bayer. Então a gente deu a possibilidade via nota extra dos distribuidores fazerem também esse papel. Sem dúvida nenhuma foi uma decisão acertada e já muito discutida. Então Baeta, Rose, a equipe Profarma nos desafiou bastante no passado com esse tema, e a gente sempre foi muito na parte do conservadorismo. Então, está dando certo, vamos assim, vamos aos poucos, e sem dúvida nenhuma, acho que foi uma decisão extremamente acertada. A gente vem colhendo ótimos frutos, então, lógico que é um aprendizado, então a gente quer ainda caminhar muito nesse painel, aproveitando a orientalização que vocês podem nos dar, equipe Profarma, outros distribuidores, para apoiar essa tão difícil jornada do abastecimento no mercado brasileiro. A gente sabe o quanto, quando a gente fala de Covid, isolamento, a parte logística foi um desafio enorme e vocês têm que tirar o chapéu com maestria, vem fazendo um excelente trabalho junto com nossa equipe para fazer abastecimento das nossas drogas no mercado brasileiro. Então, meu muito obrigado à equipe Profarma pelo desafio e por sempre nos abrir os olhos por oportunidades. Então, sem dúvida, essa de flexibilização um pouco da OL foi super importante e vocês fizeram e fazem parte dessa decisão. Vamos ver agora os próximos passos. Sem dúvida, a gente vem estudando. Acho que é um ganha-ganha importante. Então, é um ganha-ganha para a indústria, é um ganha-ganha para a distribuição, para o varejo, que recebe até um produto com uma melhor margem, e para o paciente. Então, é um famoso ganha-ganha. É lógico que a gente precisa ir avaliando, então, qual o número certo de CNPJs que a gente vai poder atingir para ser esse ganha-ganha, mas eu conto com o apoio de todos vocês para se desafiarem, para nos desafiarem, para ver o que tem realmente de oportunidades dentro de cada mercado para seguir, sim, lógico, fazendo o seu abastecimento adequado, prestando o melhor serviço possível para o seu paciente e sempre pensando no acesso deles. Então, sem dúvida nenhuma, acho que esse é um fator chave. Quando a gente pensa na equipe de propaganda médica, acho que o Carlos colocou ali muito bem do como a gente pode se reinventar. Então, acho que sempre existia um medo na própria indústria de falar, putz, visitação presencial versus remota, será que vai perder? Existia meio que uma barreira do próprio representante em fazer essa jornada para visitação remota, né? E o que a gente vê hoje em dia é, lógico, muitas vezes existe sim a dificuldade que o presencial elimina algumas barreiras, como, por exemplo, uma entrega de amostra grátis, uma tratativa individualizada com o médico, que muitas vezes no presencial ainda tem um grande benefício. Mas a gente viu, por outro lado, diversas inovações extremamente relevantes, como esse webinar, que eu estou vendo aqui mais ou menos mais de 600 pessoas ao mesmo tempo. A gente conseguiu fazer alguns eventos médicos, então educações médicas continuadas de uma forma extremamente robusta. Então, também não paramos nenhum lançamento, de linha
Microvilar com 3 blisters, um produto de mais de 1 milhão de unidades por mês, 50 mil pontos de vendas. E a gente não tomou em nenhum momento nenhuma... putz, não vamos porque está tendo a pandemia. E sim, a gente utilizou até, muitas vezes, em alguns lançamentos. Por exemplo, a gente teve um outro lançamento que a gente conseguiu unir 4 mil médicos online, assistindo palestrante internacional, coisas que a gente nunca imaginaria que conseguiria fazer isso sem o uso da tecnologia, sem o uso da ferramenta. Então, sem dúvida, acho que é um momento crítico, um momento de muita diversidade ou mudanças culturais que a gente vem, sim, fazendo. Acho que a gente tentou também, ao máximo, apoiar a saúde da população, o acesso aos nossos pacientes, trazendo muito no início. Então, março, abril, a gente fez diversos webinários, sei lá, 2, 3 por semana, tentando apoiar para os médicos o que seria a telemedicina, como ele utilizar a telemedicina, como fazer a prescrição digital. Acho que aqui a audiência também é importante a gente tocar nesse toque da prescrição digital, porque é um ponto que veio e não vai mudar, não vai voltar atrás. Então, são mudanças que, sem dúvida nenhuma, vão trazer um grande ganho para a população brasileira, um grande ganho para vocês, varejistas, para a indústria, para os médicos. Mas é lógico que o futuro deve, sim, voltar a grande parte para a tendência anterior, com algumas evoluções importantes. Então, sem dúvida, nós da Bayer estamos nos desafiando, e eu adoro ser desafiado pelo mercado. Então, por favor, Profarma, continue nos desafiando. Vocês, médias, redes, independentes, associativismos, continuem nos desafiando para juntos a gente crescer e prestar o melhor serviço possível para o mercado, para o paciente, que, sem dúvida nenhuma, é o nosso dia a dia. Acho que, inicialmente, assim, acho que esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Acho que a palavra flexibilização, empatia tanto com os médicos quanto com a distribuição, com os pacientes, acho que foi super importante. E vamos seguir, sim, forte ainda, trabalhando no que a gente acredita. Então, nesse momento de isolamento social, sem dúvida a gente intensificou bastante ferramentas importantes que é, por exemplo, a nossa PBM, Programa de Pacientes, onde a gente tem uma operação logística importante para o mercado todo, e intensificava no discurso com o médico. Então, com combos, sei lá, a gente sabe que o paciente tem interesse em comprar mais para voltar menos na farmácia, então, combos de 3 caixas de Xarelto, 3 caixas dos nossos contraceptivos, bem como agora esse lançamento de 3 caixas. Então, utilizar um pouquinho da tendência, tentar se antecipar e, sem dúvida nenhuma, trabalhar de mão dadas com vocês, parceiros de negócio, para fazer o melhor atendimento para os nossos pacientes. Acho que, resumindo assim, esse foi o caminho da Bayer até agora. A gente está extremamente otimista com o retorno. Já estamos meio que estruturados para nas próximas semanas iniciar alguns pilotos, então iniciar alguns retornos no país, seja no nosso trabalho de farmácia ou de médicos. Né? A gente vai falar do retorno já, vai ser uma segunda rodada e vai ser bacana a gente entrar e mergulhar nesse tema. Tá? Perfeito. Obrigado, Ana. Nada, que isso. Ricardo Sandes, diretor comercial da Ipera-Pharma, vai conversar com a gente agora. Deixa eu só reforçar que a gente tem 630 pessoas com a gente nesse momento e que no rodapé da ferramenta você encontra lá o Q&A, o Q e A, onde você pode postar a sua pergunta para qualquer um dos painelistas e a gente endereça aqui no melhor momento, né, da pauta. Ok? Podemos seguir. Vamos lá, Sandes. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aí a Ana, ao Adriano, à Profarma pelo convite, dar uns parabéns aos meus colegas painelistas que estão aqui comigo, parabéns a todos que estão acompanhando a live. Na Ipera-Pharma, acho que todos já comentaram aqui, eu acho que isso serve para todos os grupos que estão falando aqui, todos tiveram que se adaptar à nova realidade. E isso nos gerou várias análises com relação a isso. Na terceira semana de março, nós tivemos que colocar toda a equipe de PDV, de transfer order, de OL, em home office.
para preservar a saúde de todos os colaboradores, que é a grande preocupação da companhia. Por outro lado, não poderíamos deixar desassistidos o atendimento do varejo, porque é um serviço essencial, a gente trabalha com medicamentos e o momento preconiza isso. No final de abril, nós retomamos gradativamente com essa equipe a campo, analisando cada estado, cada região, de acordo com a possibilidade, para que isso fosse feito com a maior cautela. A equipe segue todas as orientações de cuidados que a OMS passa, seja com máscara, álcool em gel, distanciamento, visita não acompanhada, pouco tempo em loja. Se entrou um cliente, ele sai, dá o espaço para o cliente entrar na loja, alinhado com os donos de farmácia, com os farmacistas, para que o atendimento seja feito da melhor forma possível. Nesse momento também teve muita mudança diante do consumidor dentro da farmácia. O consumidor ele passa menos tempo dentro da loja, ele já chega com a compra mais planejada. Então, a gente tem que orientar e treinar nossa equipe para orientar também o balcão de como fazer isso, porque cada tempo é precioso desse paciente, desse consumidor dentro da farmácia, e nós temos que aproveitá-lo da melhor maneira possível. Esse consumidor hoje, ele circula menos tempo dentro da loja, então isso acaba beneficiando os produtos que estão para dentro do balcão, porque o balconista está lá e consegue levar. O que a gente enxerga também que teve uma mudança muito grande na venda de algumas categorias, entre elas, como já foi dito aqui pelo Carlos, vitaminas, e eu gostaria de ressaltar aqui vitamina D e vitamina C. Vitamina D nós temos duas marcas, a Dera e Drop D, a gente viu um salto gigantesco nessa categoria. Fomos para a mídia para aculturar a população sobre a vitamina D, com auxílio dos médicos também. Isso foi muito importante. Categorias como colágeno, suplementos, calmantes, pelo momento que a população vive esse ano. Então, a gente também leva isso como orientação para os farmacistas, como está a demanda desses produtos. E a gente vê também que, isso deve ficar, que o Brasil era muito mais reativo no cuidado com a saúde, e com as mudanças das categorias, a gente vê que ele está mais preocupado, sim, com a prevenção pelo momento atual, e isso deve levar como herança daqui para frente. Então, a gente também percebe redução nos abandonadores de tratamento. Então, por isso que os medicamentos crônicos, têm uma certa evolução nesse momento também. Foi dito aqui também, acho que pelo Carlos, sobre diabetes, entre outras coisas. E isso nos ajuda a formatar uma orientação para a farmácia. Nós temos um modelo híbrido de atendimento, a gente tem o presencial, que já estamos em campo desde maio, a gente tem o televendas, que a gente também acessa aos nossos clientes, o PDV, para levar e ofertar os nossos produtos, seja de marca ou seja neoquímica. E nós temos a plataforma B2B, que é o e-commerce direto para os farmacistas, que eles podem comprar também online, além dos nossos parceiros distribuidores, da equipe do distribuidor, a equipe a ferramenta de EDI do distribuidor, para que ele consiga abastecer e reduzir a ruptura nesse momento. Nós entendemos que é crucial, acho que o apoio de todos. A gente colocou à disposição das pessoas que estão no front, na farmácia, balcão e farmacêutico, através do nosso portal Neofarma, um apoio psicológico, porque não é fácil trabalhar num momento desse, a gente sabe que todo mundo está bem preocupado com a situação e eles, no dia a dia, pode ter algum problema que necessite de um acompanhamento psicológico, então a gente colocou uma ferramenta à disposição dele, assim bem como nossa equipe, que a gente contratou a empresa de telemedicina para atender todos os nossos colaboradores e seus familiares, por volta de 17 mil pessoas. E também tem um cunho social, nossa fábrica está inserida em Anápolis, nós fizemos algumas doações para ONGs de população carente lá em Anápolis, como doação de respiradores, doação de medicamentos, para que a gente consiga contribuir um pouco nesse momento tão duro que o nosso país vem vivenciando. A gente trabalha assim no mercado mais resiliente que outros, e isso nos faz com que, como empresa, que a gente contribua e faça entregas para a população onde nós estamos inseridos, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para os pacientes e para os nossos consumidores. Eu acho que, para iniciar, o que eu tinha para falar aqui é isso, Ana. No decorrer, a gente vai atualizando aí durante as perguntas. Ok, Sandes, obrigada. Eu vou passar para o Adriano Prado, nosso VP da distribuição, para que ele contextualize aí sobre
a nossa ótica. Boa tarde, pessoal. Obrigado a presença de vocês, estarem aqui dividindo e trazendo informação, né? A Profarma também quer aprender com o movimento da indústria e a gente levar informação para os nossos clientes, né? Nesse momento de pandemia, de distanciamento, acho que informação é uma coisa muito preciosa e a Profarma entende que isso é um dos nossos deveres, né? Nas outras lives eu já falei bastante do que a Profarma fez, né? Eu gostaria só de lembrar, hoje, 16 de julho, está fazendo 120 dias que a gente colocou a equipe de vendas no campo, no dia 16 de março. Então, temos já 4 meses trabalhando em home office, né? Naquele momento, a nossa maior preocupação, é óbvio, eram os nossos colaboradores, por isso a gente colocou tanto o corporativo e a equipe de campo em home office, equipe de vendas da distribuição e equipe de propaganda médica também, e continuam em home office até hoje, né, todas essas equipes. Naquele momento a preocupação era a saúde de todos. Depois de ter garantido isso, a nossa preocupação era garantir que a operação funcionasse. Os nossos CDs também, o Carlos mencionou isso, né, os nossos CDs não pararam nenhum dia, a gente conseguiu cumprir a nossa missão, que é fazer o abastecimento das farmácias, levar a saúde para a população. Então, essa foi a preocupação em seguida, garantir a saúde pública. Acho que a gente cumpriu nossa missão. Depois disso, a preocupação em seguida com os nossos clientes, né? Ninguém imaginava que o mercado, em alguns momentos, a gente imaginava que o mercado ia despencar. Então, a gente, como vende para clientes menores, independentes, a gente tinha uma preocupação muito grande com a saúde desses clientes, né? Com a sustentabilidade dos seus negócios. E aí, invariavelmente, pensar nisso é pensar em como que a gente consegue levar condições melhores, né? Parcerias com a indústria, e aí vem o time de OL, né? Então, em um dado momento, a gente se voltou, a gente precisa fazer alguma coisa, porque está todo mundo decidindo colocar seus times em home office. Como é que a indústria, né, como é que a equipe de OL vai chegar? Então, o que a Profarma pode fazer para facilitar, para tentar ajudar a levar condições comerciais junto, né, levar pelo menos a informação, enfim, tinha tanta coisa que podia fazer, a gente queria participar desse processo. E uma série de ações foram feitas, né, para a gente melhorar as parcerias e as performances junto com o time de OL. E acho que é por isso que a Rose está aqui. Então, eu não vou comer parte da fala dela, eu vou passar a bola para a Rose, Ana, já fazendo uma ponte direta. Rose, para todo mundo o que a gente fez, né, para atender melhor o time de OL e a indústria naquele momento de início de pandemia, o que a gente está fazendo. Acho que tem boas iniciativas aí. Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho da Profarma, né, desse meu mundo de Profarma. Como o Adriano falou, né, a Profarma se preocupou no primeiro momento com a nossa equipe de vendas, com os nossos funcionários, com toda a equipe do depósito, todo mundo que trabalha nas farmácias, todo o nosso time. E aí, dado que a Profarma já se preocupou com o nosso bem-estar, caberia agora a gente estar se preocupando em entregar o nosso resultado, né? Que é exatamente esse o nosso papel. A Profarma, como diz o seu Manuel, a gente sempre sai mais forte depois das nossas crises, né? Então, aqui era a hora da gente fazer bonito. E aí, como participante aqui do nosso time de vendas, o que a gente tentou melhorar um processo que a gente já tinha, que é o ProWork. O ProWork foi desenhado pela equipe de marketing, né, pela turma da Mari, junto comigo, com a minha equipe, para poder a gente estar fazendo exatamente um elo entre a equipe da indústria, a equipe da Profarma e o que o cliente quer nesse momento. Então, nosso papel funciona algo como um tradutor. A gente entende um pouquinho do que a indústria quer, um pouquinho do que o cliente deseja receber e a gente coloca isso da melhor forma possível no campo, fazendo uma execução com excelência. E aí, como a gente melhoraria isso em um tempo com um desafio gigantesco, né? A equipe, todo mundo em home office, a gente precisava
fazer um link aí para poder a gente estar trazendo uma comunicação melhor para os nossos clientes com a indústria. A gente começou a promover encontros que, nesse momento, passou a ser muito mais fácil, porque não tem toda aquela questão de deslocamento, de que não posso agora, porque estou aqui, estou ali. A gente está todo mundo em home, então a gente consegue organizar agendas e trazer a equipe da indústria para falar com a equipe da Profarma, e aí, dessa forma, a gente consegue fazer um elo muito grande e levar novos negócios para os nossos clientes. A gente promoveu encontros, e aí, com a equipe, a gente buscou várias indústrias diferentes, a gente entendeu a necessidade de cada estado, a gente conversou com os nossos divisionais, com os nossos gerentes do nosso time, e aí a cada um a gente foi entendendo a particularidade deles. Se a gente tem um problema maior neste momento, em determinado lugar, com determinada indústria, então vamos juntar a equipe dessa indústria junto com a equipe nossa, nossos vendedores, nossos supervisores, nossos gerentes, e aí a gente vai levar todo mundo para poder melhorar, entender qual é a melhor necessidade do cliente, qual a maior necessidade do cliente, o que a gente consegue fazer. Na verdade, o nosso papel foi ser um interlocutor, né? Pegar o que um poderia fazer com a oportunidade que o cliente tinha e aí como é que a Profarma faz para poder executar esses planos. Então, a gente entendeu o mercado, depois a gente melhorou os nossos processos e daí a gente se adaptou para um novo momento. Eu acho que escutar um pouco a nossa equipe de vendas e fazer com que a indústria conseguisse trazer para a gente exatamente aquela necessidade do cliente, foi, eu acho, que o grande pulo do gato. Assim. A gente conseguiu colocar clientes, fornecedores e distribuição, todo mundo junto na mesma reunião, no mesmo momento, no mesmo encontro. Então, foi muito gratificante, assim, está sendo muito gratificante. A gente fez vários encontros, colocamos a associação para poder falar com os clientes, colocamos com as indústrias, fizemos reuniões com o pessoal da sede, a gente juntou alguns fornecedores para entender a necessidade de equipes que a gente certamente não ia conseguir fazer esses encontros se a gente estivesse fisicamente todo mundo na rua. Ia ser muito mais complicado, ia ser muito mais difícil, porque a gente ia ter que estar levando as pessoas para lá, para fazer essa junção de tudo com todo mundo. Então, acho que o nosso grande desafio, e está sendo, né, porque ele não acabou ainda, é como que a gente consegue fazer um crescimento nos nossos clientes, como é que a gente consegue melhorar a qualidade no nosso atendimento, como é que a gente consegue fazer cada vez melhor. Esse é o grande desafio da Profarma, fazer melhor que a gente já faz, fazer o básico e fazer o básico bem feito. Então, levar um pouco mais do nosso trabalho para os nossos clientes, e a gente está fazendo muitas reuniões, muitos encontros, está sendo muito legal, a gente consegue enxergar a necessidade do cliente pelo próprio cliente. Então, a gente consegue ir lá dentro dele, dentro da farmácia, junto com a indústria. A gente está indo de mãos dadas e fazendo exatamente um pouquinho daquilo que eu acho que era o nosso sonho lá atrás, quando a gente juntava as pessoas numa sala de reunião e a gente começava a fazer vários brainstorms para poder a gente chegar à conclusão de um trabalho. Agora, a gente junta todo mundo no mesmo lugar de uma forma muito rápida, de uma forma bem tranquila, mais fácil, todo mundo seguro, cada um na sua casa, mas a gente consegue ter resultados com mais qualidade. A gente está conseguindo entender a necessidade de desenhar exatamente pela ótica do cliente, né? Porque é exatamente quem a gente precisa estar dando um trabalho cada vez melhor. Então, o cliente fala, a indústria fala, a gente escuta, se adapta, melhora o nosso modelo, alinha o nosso processo e faz aquilo que a gente está preparado para fazer, né? Que é fazer o básico bem feito e levar qualidade para os nossos clientes. Eu acredito que seja isso, Ana. Ok, Rose, obrigada. Eu acho que agora eu vou colocar uma questão aqui, Adriano e Rose, fiquem à vontade também para me ajudar no tema, se vocês tiverem alguma questão. A gente está vendo com os dados de mercado que o canal de independentes e associativismo tem performado muito bem e tem crescido, né? Migração de volume mesmo, distanciamento, levando as pessoas para o comércio local, para o bairro, né? Então, o independente, ele ganha força nesse sentido e presta um serviço, né, ali para
para a região onde ele conhece, domina muito bem. E a gente sabe também que esse perfil de cliente é justo o canal não visitado de vocês, né? Então, como é que vocês estão se preparando para isso, do ponto de vista de atendimento, de revisão de painéis, de canais, né? Um pouco desse cenário, a gente gostaria de ouvi-los a respeito. Aí, Adriano, se você quiser falar rapidinho, são 10:45, a gente vai até 5:30, tá? Tá ok. Vou falar assim, tá? Bom, a gente entende e acompanha os dados de mercado, né, assim como vocês, enfim, e percebe esse movimento realmente de um crescimento, não só no período da Covid, né, da pandemia, mas quando você olha o histórico dos últimos anos, aí o canal associativismo, principalmente, né, e os independentes agora, nesse período mais recente ganhando mercado de forma relevante, né. A gente acompanha alguns dados e percebe, principalmente os interiores, as cidades menores, os grandes centros têm uma concentração maior das redes, né, das grandes redes, e os dados mostram que realmente o associativismo independente vem ganhando mercado. Como a gente atende? É óbvio que por mais pessoas que você tenha no campo, né, dentro da sua estrutura, dentro de uma normalidade, né, porque nesse momento, como todos os colegas falaram, a gente está trabalhando de uma forma híbrida, enfim, uma parte conseguindo atender presencialmente, mas o restante de forma remota, através das nossas ferramentas, a gente consegue chegar a um número limitado de CNPJs. São os principais CNPJs, depende muito do tamanho e da estrutura de cada empresa. A gente até tem uma força de vendas grande e consegue abranger aí uma quantidade considerável de CNPJs do mercado. O restante, que são clientes extremamente importantes, né, a gente tem uma característica como Biolab de atuar no Brasil todo, então eu estou lá gerando uma demanda em várias cidades do Brasil. E eu preciso ter o meu produto disponível, né, tanto o produto de prescrição como o produto OTC, enfim, para que o consumidor tenha a opção de ir até a farmácia e encontrar meu produto. Eu reforço que é um compromisso nosso e a gente tem muita atenção com relação à disponibilidade de produto. Eu acho que esse é um desafio de todos aqui, né? Nosso como indústria da distribuição e do varejo, para atender os seus pacientes, né? Que é o cliente final, enfim. E a gente sabe que não é fácil, né? Esse desafio não é fácil. Mas assim, a gente tenta usar principalmente as ferramentas da distribuição, né? A Ana Rose citou alguns exemplos que a Profarma desenvolveu, e focando muito no painel não visitado. Então, com condições iguais, na sua grande maioria, com as mesmas condições que a gente pratica para o PDV visitado. É uma preocupação da Biolab, a gente quer gerar competitividade no mercado, né? Igualdade para todos. Então, eu preciso ter, sim, condições iguais, igualitárias para todo mundo que é meu parceiro, que vai ter o meu produto disponível, para que eu possa atender o meu cliente, né, o meu paciente, no momento onde ele for até alguma das farmácias de todos que estão aqui acompanhando com a gente, né, possa atender e disponibilizar o meu produto. Então, a gente sabe que a presença do produto no ponto de venda, a gente sabe hoje em dia o nível de ruptura, historicamente né, mas é alto, e no atual momento mais ainda, em função de tudo que a gente está vivendo, né, matéria-prima importada, você tem as restrições de alguns países, ainda algumas fronteiras fechadas, enfim, você tem um custo, uma pressão de custo elevado, né, da matéria-prima, enfim. Então, é um conjunto de coisas que muitas vezes dificulta você de ter o seu produto disponível de forma mais rápida. Lançamento, por exemplo, a gente lança muito produto, né, e vamos continuar lançando, não paramos esse ano, lançamos todos os produtos que nós planejamos lançar no primeiro semestre, que por incrível que pareça já se passaram 6 meses do ano, né, então a gente conseguiu lançar e a gente sabe que não é fácil você ter o teu produto disponível no maior número de PDVs possíveis para que você possa promover esse produto e de forma num determinado momento. Demora muito, muitas vezes você chega a levar 120, 180 dias para conseguir distribuir de forma linear e iniciar uma promoção. Então, assim, o distribuidor é muito importante nisso. E o trabalho das ofertas que a gente desenvolve aí de OL,
são fundamentais para que o nosso produto seja disponível o mais rápido possível. Ótimo. Obrigada, Adriano. Carlos, você gostaria de se posicionar também? Claro, Ana. Hoje, quando a Sanofi Medley trabalhou o plano estratégico dela para 2020, a gente já tinha uma movimentação importante acontecendo e o canal de associativismo era um dos canais que já vinha acelerando bastante, então a gente tem uma estrutura toda dedicada a trabalhar especificamente com o canal de associativismo, seja visitado ou não visitado. Hoje, o time Sanofi Medley visita diretamente 15 mil farmácias, com toda a nossa estrutura, seja no time de CHC ou no time da Pharma Medley, que é um número bastante importante, mas esse trabalho nosso nessas 15 mil pontos de venda, com certeza ele não consegue cobrir tudo que a gente precisa. Então, aí tem um papel bastante crítico da distribuição, e aí é onde eu acho que a gente realmente pode tentar cada vez mais fazer ações para a gente conseguir levar as marcas chegarem lá na ponta. Acredito que mesmo pós-Covid, essa tendência não deve diminuir. Eu acho que ela deve continuar. Eu acho que a gente deve continuar ainda uma aceleração dessa interiorização da demanda. Então, a gente realmente tem que ter um plano bastante estruturado. E é fundamental a gente garantir isso. Eu acho que tem marcas hoje que são líderes de mercado e eu tenho a felicidade de trabalhar com várias delas dentro da Sanofi, Dorflex, linha da Medley, Puran, que precisa de muita distribuição. Do mesmo jeito que o colega da Bayer comentou das marcas dele, eu tenho que estar em no mínimo 50 mil pontos de venda. E o papel da distribuição ele tem que ser bastante cada vez mais protagonista, tá? Eu acho que desafio, acho que das duas partes, o que a distribuição também pode vir e falar assim, putz, olha, eu quero pegar isso daqui, o que a gente pode fazer junto, tá? Eu acho que a gente tem trabalhado bastante e tem discutido, eu acho que a gente tem evoluído bastante, mas a gente tem oportunidade ainda. Então, assim, para mim o independente, ele é estratégico, ele é fundamental para o crescimento de qualquer indústria hoje no Brasil, e o associativismo ele vai continuar crescendo, tá? Ele vai continuar crescendo, ele é uma alavanca de crescimento do Brasil e hoje ele é muito bem estruturado, tá? Quando eu faço um retrospecto da minha vida na indústria farmacêutica, o que era o associativismo e o que é o associativismo hoje, quando vem visitantes internacionais que vinham, né? Porque agora os caras também não vêm mais, por enquanto, só no virtual, e a gente levava eles para conhecer, os caras não acreditavam, tá? E até o nível de profissionalização que a gente tem no Brasil, que eu acho que isso é um negócio que a gente precisa ter orgulho, tá? Eu acho que tem várias coisas que a gente faz aqui no Brasil em nível de profissionalização, seja em trade, seja no marketing, que a gente pode realmente se orgulhar que a gente é referência no mundo, tá? Então, assim, eu vejo isso muito nessa minha história profissional, e eu tenho orgulho de cuidar de coisa muito grande aqui dentro do Brasil e eu conto muito com a parceria com a Profarma e com os outros distribuidores também e com a Ponta, tá? Com todas as lojas independentes do associativismo. Ok, Carlos. Léo, vamos falar um pouquinho também sobre a Vamos sim. Bayer. Então, sem dúvida, essa migração de vendas para bairros mais residenciais, onde o associativismo e as farmácias independentes e médias redes estão muito mais presentes do que as redes, por exemplo, a Abrafarma, é fato. Acho que, como bem comentado ali pelo Adriano, lógico que as indústrias eles têm meio que um limitador humano que é quantas farmácias visitar, e a localização do próprio representante. Então, a gente tem meio que um issue que sem dúvida nenhuma, a gente precisa fazer uma atualização do painel constantemente, trimestralmente, até nesse momento, com mais frequência do que isso. Mas a gente tem a limitação hoje humana. Acho que a parte de contatos virtuais também abre um outro leque para toda a indústria. Então, sem dúvida nenhuma, o novo normal ali, o pós-pandemia, pós-vacina, será um representante que vai ter uma visitação presencial e uma à distância também, então que vai dar para agregar novos pontos de vendas de altíssimo, sei lá, categoria 1, numa região que eu não visitava, possivelmente ele vai ser visitado, categoria 2, 3, 4, por um representante de uma forma remota, dando a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de uma OL para essa operação, né?
Concordo plenamente também com o que foi estabelecido ali pelo Carlos, que a distribuição ganha um papel ainda mais forte nesse papel. E nós da Bayer estamos estudando fortemente ali tanto o painel a ser visitado, quanto o que a gente considerava ontem ali de não impactados ou não visitado pelo nosso time, não gerenciado pelo time Bayer, para ver como que a gente pode ampliar a possibilidade da distribuição chegar com as nossas ofertas. Então, a gente está fazendo um estudo bem forte, bem robusto. Acho que é uma tendência que vai se perpetuar. E convido todos também os colegas ali do varejo a tentar ao máximo prestar o melhor serviço possível para esse cliente, porque sem dúvida nenhuma a fidelização deles vai ser super importante para vocês. E vale ter um sortimento adequado nesse momento para prestar um ótimo serviço, porque sem dúvida nenhuma é a forma de vocês também fidelizarem, ampliarem e pós-pandemia continuarem surfando essa onda super importante para o canal, né? Ok. Obrigada, Léo. Sandes, vamos saber a opinião, Vamos lá. E o posicionamento da Hypera. Bom, todos já falaram aí, é claro que está tendo, sim, a migração de vendas para as lojas de bairros residenciais, periferias e para associativismo também. É notório, claro, assim como está tendo migração também de vendas ou uma ascensão de vendas em algumas áreas geográficas muito maior que outras, em detrimento de outras. Isso também é um ponto de atenção e relevante. Acho que o Leonardo tocou no ponto importante aqui agora, que é esse cliente que está indo comprar nessas lojas, o que é que nós vamos fazer com ele depois? Como é que vai fidelizar esse cliente? Como é a experiência de compra nessa loja desse consumidor, desse paciente quando ele entrar? O que é que vai fazer ele voltar quando tudo isso passar? Isso é um momento que eu acho que serve para reflexão para os empresários que estão escutando, para os farmacistas, e assim como nós, indústria, também auxiliá-los e ajudá-los nesse ponto. Nós temos uma estrutura bem robusta para atender as médias, pequenas e associativismo. Nós temos a estrutura específica para atender o canal associativismo no Brasil inteiro. A gente visita matricialmente, levando as ofertas, implementando as atividades promocionais. Como exemplo, eu posso citar aqui a Febrafac, nós participamos da compra centralizada deles com nossas ofertas, e isso faz com que a gente chegue em lojas não visitadas. Nós temos, como eu citei antes, temos o canal Televendas, que também liga para essas lojas que não são visitadas, e temos também um aplicativo mobile também que ativa essas lojas não visitadas. Mas nenhum desses canais ele funciona independente. Todos eles precisam da aproximação com a distribuição. Mesmo o OL, que visita presencialmente, nós temos um contato muito próximo, acho que a Rose falou também há pouco sobre isso, o contato do time da Profarma com o time da Hypera é muito próximo e é complementar, isso se complementa em prol do resultado único, que é o abastecimento da farmácia, levar as melhores ofertas, evitar ruptura, atender melhor o consumidor, o shopper dessa farmácia, levar tecnologia, levar conhecimento, levar material de MPDV para que a gente consiga ambientar essa loja e gerar uma experiência de compra diferenciada. Foi dito aqui, a gente tem uma capilaridade muito grande, acho que diferente aí dos meus colegas, mas ainda assim sobra muita farmácia sem atendimento e todas elas são muito importantes no nosso negócio. Então, a gente vai de várias formas, como eu citei, mas a mais incisiva que nós temos é via matriz de associativismo, que a gente chega com as ofertas, com os planos de trade, a forma de ativar, participando de feiras, participando dos treinamentos, de palestra, levando gerenciamento de categoria, levando layoutização, conscientização dessas farmácias, como organizar essas lojas, as categorias para agregar venda, desconfinando o produto. Então, a gente leva um arsenal de ferramentas, de produto, de conhecimento para ajudá-las ao desenvolvimento e à penetração de nossas marcas nesses canais. Ok, Sandes. Adriano e Rose, né? Acho que vocês também podem se posicionar aí a respeito, dado que essa é a nossa essência. É a nossa praia, né, Ana? Eu só vou falar um negócio para passar para a Rose, né? A gente tem uma ferramenta fantástica aí que pedi para ela explicar, que é o PEX. Mas pegando o que eles falaram, a gente visita 45 mil farmácias, né? Essa é a nossa base de clientes. Dentro da nossa região,
que a gente atende, né? A gente não está em todos os estados da federação, mas nós temos 45 mil clientes ativos. E mês após mês a gente vem batendo recorde de clientes atendidos, né? Isso é uma marca nossa, aumentar a base. A gente entende que isso é a essência da Profarma, né? Distribuição é ter o máximo de clientes para atender, levar a marca da indústria no maior número de pontos de venda, né? Distribuir saúde, então ter uma caixinha de medicamento em cada ponto de venda. Mas isso é óbvio, né? O fato é que nos últimos 5, 6 anos a Profarma vem mudando muito a forma de atuar. Depois de uma discussão estratégica que tivemos, a gente adaptou as nossas operações para isso. Então, desde políticas de estoque, forma de fazer o picking dos CDs, investindo muito mais em automação, porque atender esse cliente pequeno, a gente tem sempre que lembrar da dificuldade de capital de giro desse cliente, então a gente precisa ter uma resposta rápida, né? Vender para esse cliente não é vender em grandes quantidades, relação, se você comprar uma quantidade maior, eu te dou um desconto maior. Não pode ser assim. A relação com o cliente independente, com o cliente do associativismo, que está no bairro, que são farmácias menores, né? E muitos, às vezes, com a venda por loja menor e com isso uma dificuldade de capital de giro, a gente precisa entregar todos os dias, em quantidades pequenas. Então, o que a gente traz muito para a indústria, tentando... Eu sei que vocês conhecem isso, né, quem está nos ouvindo, mas isso é uma marca nossa. A gente tem que ter uma boa condição o mês inteiro. Né? Eu acho que por trás dessa filosofia, e aí para a gente poder levar todo dia uma caixinha para aquele médico, para aquela farmácia, para repor o estoque, e se preciso for, nós iremos 22, 23 vezes o mesmo cliente no mês. Isso não é um problema para a Profarma, a gente tem logística para isso e atendemos os 45 mil clientes todos os meses. Né? Por dia, a Profarma atende mais de 23 mil clientes por dia. Né? Então, isso eu estou falando de logística. Então, a gente tem uma logística preparada para fazer isso, entendendo a lógica desse cliente, por isso é tão importante entender a necessidade. E aí vem o PEX, né? Eu vou deixar para a Rosa explicar uma das ferramentas que a gente tem para levar a condição comercial diferenciada para esse cliente independente e fazer o nosso papel, né? Onde a indústria não consegue chegar com uma equipe, foi falado aqui, com limitação de headcount, né? A gente entende que é o papel da Profarma chegar, né, lá nesse ponto de venda, apresentar as ofertas, as condições comerciais para esses clientes. Mas a gente entende também, acho que isso é uma coisa muito importante, que o distribuidor tem por obrigação customizar e adaptar a sua execução, os seus sistemas para cada estratégia. Então, a Profarma tem mais de 200 fornecedores, a gente entende que a gente tem que saber executar diferente cada estratégia de cada fornecedor. E o PEX é um pouco isso. Vou passar a bola para a Rose e deixar ela explicar um pouquinho a execução dessa estratégia que vem dando muito certo. Vamos lá, né? Aqui, quando o assunto, acho que se divide em 2 pontos que são muito importantes. A Profarma trabalha os dois com muita excelência. Então, acho que aqui tem um ponto que é o como atender o cliente independente, como chegar com esse cliente independente com uma valorização de uma condição comercial, dado que a indústria não consegue visitar todos esses clientes, a Profarma se sente na obrigação de ser um braço da indústria e levar a oportunidade para o cliente independente, para o cliente de pequenas contas, para o cliente de associativismo. Então, o que a gente fez, né? Como é que a gente desenhou isso? Então, a gente customiza alguns painéis e daí a gente faz exatamente como é o desejo da indústria, né? Tem toda uma questão de inteligência por trás, de inteligência que a indústria define qual é o ponto de venda que ela quer chegar, qual é o ponto de venda, quais são os produtos que ela quer brigar nesse momento. Então, ela define um painel de cliente, define um painel de condição comercial. E aí, a gente pode estar trabalhando com painéis diferentes, com a mesma indústria, com o mesmo produto, com condições comerciais diferentes, enfim, não faz diferença para a gente. A gente consegue executar isso com excelência, levando para o cliente oportunidades e condições que ele certamente só teria se tivesse a visita
da indústria ali naquele ponto de venda. E aí a Profarma veste a camisa da indústria e vai no ponto de venda e faz esse trabalho, esse diferencial. Então, eu acho que quando a gente consegue customizar, levar qualidade e, além de tudo, entregar para a indústria que a gente consegue chegar no ponto de venda com exatamente o cliente que ela pediu, cada CNPJ que ela determinou, e a gente consegue ir com cada produto, com desconto que ela alinhou em cada produto, eu acho que isso é muito orgulho, é muito bom para a gente poder saber que a gente consegue executar isso de tal forma que não deixa uma dupla interpretação e a gente consegue transmitir para o fornecedor confiança e, principalmente, a gente consegue transmitir para o cliente que a gente dá para ele a mesma importância que um outro cliente teria que está sendo visitado pela indústria. Só que eu acho que aqui são 2 pontos, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente está trabalhando o cliente independente como oportunidade, levando uma condição comercial diferenciada, mas tem também o canal de associativismo. E aí, a Profarma também está completamente pronta para atender esse canal, né? A gente, desde 2017, entendeu que o canal de associativismo era super importante. A gente fez vários estudos, a gente viu que é um canal que cresce, viu que é um canal que tem muita oportunidade, a gente tem ali uma gama de coisas importantíssimas para poder a gente estar fazendo, e aí a Profarma se estruturou para isso. Então, hoje a gente tem uma equipe dedicada, uma equipe treinada para estar indo para em cada sede de associação, e a gente tem um projeto de execução, um planejamento para poder, tudo aquilo que a gente alinhou na sede do associativismo, tudo aquilo que a gente alinhou com o fornecedor, a gente vai na sede, leva aquilo para a sede da associação e depois a nossa equipe de vendas vai semeando ponto a ponto cada PDV e executando aquilo que a gente alinhou. Então, eu acho que o nosso processo ele é muito coeso, ele é muito organizado. Então, a gente consegue fazer uma execução muito bem feita, porque a gente está indo em cada pontinho do processo. A gente tem a indústria definindo qual é a ação que ela quer, a gente tem a nossa equipe, os nossos consultores, para poder ir na sede da associação e alinhar cada ponto lá na sede. Então, a gente deixa tudo muito bem desenhado, os nossos gerentes acompanham, a nossa equipe de vendas tem todo o planejamento, o nosso plano é aberto para os nossos gerentes, então a gente tem uma estratégia muito bem mapeada e depois disso a gente vai lá no ponto de venda junto com os nossos vendedores e executa exatamente aquilo que a gente alinhou com a indústria. Então, acho que hoje o associativismo tem todo um papel extremamente importante dentro da Profarma, muito bem recebido. A gente hoje tem uma oportunidade de venda, a gente entende isso e a gente quer cada vez mais estar desenhando novas propostas para levar para a associação. A gente quer colocar outros projetos para funcionar. A gente tem vários projetos aqui para contar. Só para ajudar aqui, rapidinho, Rose. Acho importante que tudo isso é possível pelo trabalho que a Profarma já faz há uma década, de ter uma equipe CLT e bem instrumentalizada, né, com tecnologia, e a gente só vem aprimorando. Então, a nossa equipe já estava acostumada, né, a usar todas essas ferramentas e todo o processo bem desenhado para viabilizar isso e dar essa segurança, essa credibilidade, tudo para o projeto, para cliente independente, para chegar nessa base tão, né, granular. Exatamente, é isso aí. Eu acho que a gente tem, assim, além disso, Ana, eu acho que tem uma questão de canais, né? A gente tem os canais exatamente para poder levar cada ponto, né? A gente tem uma equipe exclusiva que a gente pode estar desenhando como a gente quer, colocar ali todo formatadinho, qual é o painel de cliente que a gente quer buscar, a gente quer uma operadora ligando para esse cliente, fazendo um trabalho de um call center dedicado para cada fornecedor. A gente tem o nosso call center que também trabalha levando todo um modelo dedicado para o cliente, tem a nossa equipe de campo, tem a nossa equipe de associativismo e tem o nosso pedido eletrônico que leva o PEX e o cliente ele consegue estar informado por todos os canais que a Profarma trabalha. Então, eu acho que a gente desenhou muito bem e a gente estava muito bem preparado para o momento. Eu acho que a gente conseguiu agora, nesse momento de Covid, executar com maestria aí o que a gente já vinha desenhando há muito tempo com
a nossa equipe de vendas. Beleza. Ana, Oi. Eu só queria lembrar que são 5h10, né? E a gente tem aí mais uma rodada, mas segue aí, cara. Não, mas é por isso mesmo. Como tem mais uma rodada, eu queria abordar o tema com eles, né? Já está terminando, né? Até passar todo mundo, já vai dar 5h30. Eu queria abordar o tema, o que eles estão vendo para frente, né? O que eles estão imaginando. Lógico que perguntar isso vai ter uma bola de cristal, né? Eu sei disso, mas o que vocês estão se preparando em termos de protocolo, o que vocês estão imaginando? O Carlos falou rapidamente, só quando garantir 100% que vai colocar a equipe no campo, mas já está estudando regiões específicas. A gente aqui está fazendo isso, né? Analisando cada município, a situação de cada município para poder tomar a decisão de voltar ou não a atender. Mas eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês. E aí, Ana, você que coordena aqui, né? Eu acho que já tem que partir para as despedidas, né? Não sei. Com certeza. Eu acho que é uma mensagem final também de vocês, falando do futuro, falando o que a Covid trouxe para vocês de legado, mas que vocês estão mirando para frente. Eu acho que é bem importante. E aí depois eu só volto para o encerramento mesmo. Vamos lá? Vamos girar? Adriano Caldas? Vamos lá. Obrigado, Ana. Bom, a gente entende que o período aí de Covid, né? Ninguém esperava passar por isso que nós estamos passando, né? E isso mostra que a gente tem que estar preparado, né? Tudo que está por vir. A gente sabe que essa questão do coronavírus aí, enquanto não tiver uma vacina, né, a gente pode ficar com essas oscilações, né, de aumenta as restrições, diminui, enfim, isso, e essa dinâmica, a indústria e a distribuição, eu acredito que tem que se preparar para isso, né? Libera o time, volta, sempre com muita responsabilidade, se preocupando primeiro com a saúde dos colaboradores e dos nossos parceiros, clientes, enfim, mas é um período de aprendizado. O que eu acho, assim, como definição geral, você tem que estar sempre preparado para se reinventar, né? A gente trabalha muito forte aqui internamente, a Belab é uma empresa muito focada em inovação, né? A gente está sempre se inovando. A gente está vivendo um momento aí de era vamos falar assim, digital emergencial, né? Que até então, quem não vinha num processo evolutivo se deparou com uma situação que precisou avançar, né? Acelerar, enfim. Então, eu entendo que é um processo de reinvenção. Mas isso a gente sabe que o povo brasileiro, os empresários brasileiros, né, são muito bons nisso, né? Tanto é que a gente está passando por um período extremamente crítico quando a gente se refere à questão de saúde, o mundo todo vivendo, né? E aí todos os impactos que a gente vive aí, e não só de questão de saúde, mas acaba afetando o cenário como um todo. E a gente percebe que as empresas se movimentaram, os empresários se movimentaram, né? Começaram a surfar um pouco essa onda da mudança do hábito do consumidor, né? Que a gente entende que será uma tendência. Alguns números mostram isso, né? E a gente acredita que muitas pessoas que jamais tinham comprado alguma coisa, principalmente no Pharma, através de um e-commerce, já compraram, né? E se gostaram da experiência, alguém comentou a respeito acho que foi o Ricardo, da experiência do consumidor, né? Jamais vai voltar ou deixar de fazer uma compra através de uma ferramenta eletrônica, enfim. Então, acho que nós temos que estar preparados, né, e para o que está por vir pela frente e utilizar isso a nosso favor, né, as ferramentas no digital, né, a forma de atuar, enfim, eu tenho certeza que tanto nós como indústria, a distribuição e o varejo que está aqui nos ouvindo, né, vai saber aproveitar essas novas oportunidades. E assim, só para encerrar rapidinho, né, o senhor já me... Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, e saber que a gente está num mercado muito resiliente, né? Mesmo com toda a dificuldade que nós estamos enfrentando aí, o mercado está crescendo na mesma média que cresce em anos anteriores, né? Então, isso é um fator positivo e as farmácias independentes e associativismo estão surfando melhor essa onda. Muito obrigado a cada um de vocês, em nome da Biolab, que estão nos ouvindo. Obrigado mesmo a vocês, farmacistas, balconistas, farmacêuticos, donos de farmácia,
distribuidores, né, que são nossos parceiros e que a cada dia atende aí os nossos pacientes. Obrigado mesmo. Obrigada, Adriano. Carlos? Gostei do digital emergencial do Adriano, que no fundo o digital ele já vinha acelerando e ele vai fazer cada vez mais parte dessa nova vida, tá? Eu acho que isso ele vai acontecer. Ele mostrou que a gente consegue ser muito produtivo fazendo reuniões virtuais, fazendo contato com os nossos clientes de forma virtual. Então, assim, se a gente pegar hoje, eu acho que o grande foco que a gente tem que ter como negócio, a gente precisa ser cada vez mais produtivo e cada vez mais eficiente na nossa operação do dia a dia. Isso eu acho que é um desafio que todo mundo tem. A gente teve um aumento bem significativo dos custos, eu acho que do setor como um todo, quando a gente pega, que a gente precisa ser muito eficiente e muito produtivo. Então, eu acredito, e a Sanofi Medley, ela acredita fortemente que o nosso time que está no campo, ele vai cada vez mais orquestrar essas ferramentas que a gente tem hoje e que eu acho que a gente vai ter ainda mais coisas diferentes para trazer para o mercado, tá? Isso eu acho que é tanto do lado da Sanofi da Medley, acho que mesmo como da distribuição, da gente oferecer ferramentas aonde o próprio canal independente ou associativismo hoje já tem algumas ferramentas de relacionamento e fidelização com o seu consumidor, mas que é fundamental. Eu acho que não é tão um CRM ultra robusto que vai fazer a diferença, mas conhecer quem são os seus clientes, ele virou fundamental agora, durante essa pandemia, tá? Então, como negócio, eu queria muito agradecer a cada um de vocês que está participando dessa live, a parceria que a gente tem e que a gente quer continuar tendo com vocês. E a Sanofi Medley acredita muito no Brasil. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O Brasil já passou por várias recessões e crises. E a gente sempre saiu e saiu muito forte. A Sanofi Medley acredita no Brasil. É uma prioridade e a gente vai vencer, a gente vai passar por essa, a gente vai sair ainda mais forte com vocês, com todo mundo junto, tá bom? Muito obrigado. Valeu aí. Joia. Joia, Carlos. Leonardo, vamos para a mensagem de encerramento. Eu peço só que a gente seja breve, porque a gente está na metade do painel agora. A gente ainda tem mais 3 pessoas para falarem. Legal. Obrigado, Ana. Bom, pensar em futuro, sem dúvida nenhuma, eu sou um otimista. Então, nas próximas semanas, a gente está se preparando para um retorno gradual para as atividades presenciais. A gente já vê o resultado mesmo do mês de junho, chegou agora ali as auditorias, alguns produtos que a gente vê uma necessidade do paciente com contato dos médicos, então os novos pacientes já estão voltando, sem dúvida nenhuma vai ser uma forma gradual, então, mas eu acredito muito nesse futuro, vai ser um futuro misto com o que a gente fazia, com o que a gente vem fazendo hoje, uma evolução do nosso trabalho. E a minha mensagem para os associativismos, para as farmácias independentes, para as médias redes e tudo mais hoje vocês têm na mão um público que está fazendo a compra mais próximos da sua região de moradia, longe dos centros comerciais. Olhem as oportunidades que vocês tenham, então façam uma reflexão, sei lá, um exemplo, Portal da Drogaria, tem lá as PBMs, os programas de pacientes dos laboratórios. Muitas vezes a própria farmácia é cadastrada no programa da Bayer, não é cadastrada no da Novartis, não é cadastrada no da Pfizer e vice-versa, da Boehringer, de todos os outros. Então, usem e abusem de todas as oportunidades que vocês têm na mão. Acho que é válido vocês investirem um tempo, até peço para a equipe Profarma também se atentem a essas oportunidades. Sem dúvida nenhuma, migrou a venda de alguns produtos de um lugar para outro e da mesma forma que a indústria vem fazendo sua revisitação de painel, é super importante o apoio de vocês para trazer ao máximo essa informação. E por exemplo, os programas de pacientes é o mesmo preço, é o mesmo desconto para paciente em todo o Brasil. Então, é uma grande oportunidade de vocês fidelizarem os seus pacientes, agregarem serviço, agregarem ticket médio, negócio. Então, meu muito obrigado a toda a equipe da Bayer, obrigado Profarma pela oportunidade de estar aqui com vocês e, sem dúvida, eu tenho que tirar o chapéu para todos vocês
que estão na linha de frente, trabalhando com muitas vezes 7 dias na semana, 10 horas de trabalho, atendendo os pacientes, algumas farmácias 24 horas. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês e pode ter certeza que a Bayer vai continuar apoiando demais e fazendo o que ela tem de possível para apoiar vocês nesse dia a dia. Obrigada, Léo. Sandy, só vou dar um recadinho antes de você falar, que é o pessoal ficar com a gente, que no fim da live tem um link para pesquisa de temas, para dia 30 a gente se encontrar aqui de novo. Então, quem for saindo ou quem ficar com a gente até o final, que é melhor, responde lá a pesquisa para a gente. A gente quer adequar o nosso conteúdo à sua necessidade. Vamos lá, Sandy. Bom, para fechar aqui, eu falei já anteriormente que eu acredito que com o momento que a gente vive vivenciando aí no mundo e no Brasil, tem uma coisa que vem para ficar ou melhorar, é o caso da conscientização da população, da prevenção. Então, acho que isso vai seguir, vai continuar. Nós da Hypera somos uma empresa 100% brasileira, operamos dentro do nosso país, apostamos no nosso país e mesmo diante de todas as adversidades, pressão de custo, entre outras coisas, a gente vem apostando na nossa equipe, capacitação, fábrica, investimentos, produtos, lançamentos, para quando tudo isso passar, a gente sair ainda mais fortalecidos. A tecnologia ele já era uma pauta que todo mundo já se falava. Eu acho que serviu esse momento agora para dar celeridade a esse processo. E é o nosso caso também, a gente acelerou muito com esse processo e nos ajudou a tomar essa decisão mais rapidamente e acaba sendo uma vertente de priorização para o futuro. O e-commerce ele já existia, mas era muito pequeno no canal, ele ainda é muito pequeno no canal farmácia, mas ele cresce bastante. É uma compra de comodidade que a população pode sim eventualmente aderir, mas acredito que ainda assim vai ser complementar. O canal presencial ele é muito forte dentro do nosso país e a população gosta de estar fisicamente em loja. Ele vai ser complementar a isso. O que eu tenho a dizer aqui é agradecer a todos que estão assistindo a live, agradecer a Profarma pela oportunidade, agradecer ao time Hypera pelo desempenho e por tudo que vem sendo feito por esse momento e deixar aqui meu muito obrigado e passo a palavra aí ao, não sei se é o Adriano ou a Rose. Ana. Obrigada, Sandes. Adriano e Rose, vamos ser bem breves, que temos 5 minutos. Deixa a Rose falar, que ela está no mudo, Rose. Está no mudo, você está mudo. Isso, voltei. Eu queria agradecer, né, aos nossos fornecedores pela oportunidade, a gente quando escolheu trazer vocês para cá, a gente tinha certeza que vocês iam contribuir muito com o nosso tema, então acho que isso foi muito boa, né? Somos muito felizes na nossa escolha. Eu queria agradecer toda a equipe da Profarma por estar executando com tanta excelência nesse momento que a gente está com confinamento e home, e aí a gente está passando por muitas loucuras em casa, a família, todo mundo. Então, eu acho que a gente está sendo muito guerreiro nesse momento. Então, eu queria agradecer toda a nossa equipe Profarma, a equipe de compras, o meu time, a equipe do comercial, a equipe de vendas, toda a nossa, aqueles que estão trazendo o nosso resultado, todas as famílias da nossa equipe, a minha família, por estar nos apoiando nesse momento. Então, acho que nesse momento o mais importante é se cuidar, trazer o nosso resultado e executar com excelência, que é isso que a gente vai fazer aqui. Obrigada a todo mundo, obrigado aos nossos fornecedores, vocês que estão aqui junto comigo nesse tema e todos os nossos fornecedores que não estão aqui, mas que fazem um pouquinho do nosso resultado todos os dias. Obrigada a todos. Obrigada, Rose. Adriano? Minha mensagem, eu sou um otimista, isso tudo vai passar. E a Rose falou, né? A gente escuta aqui na Profarma, a Profarma sai sempre melhor de momentos turbulentos, né? Isso é a certeza que eu tenho. A gente conseguiu se adaptar rápido, a gente está performando bem, né? Isso é bom para a gente. Conseguimos ler o mercado e adaptar a nossa operação. Com muito suor, então parabéns todo o time Profarma, a gente não parou nenhum dia, nenhum CD, acho que estamos cumprindo a nossa missão de gerar saúde para a população, de fazer parceria com os nossos clientes e fornecedores. Então, queria agradecer, né, aos nossos fornecedores por apoio, né, por nos incentivar e nos provocar, desafiando a ser melhores.
A Profarma vem conseguindo atingir bons resultados e mais que resultados quantitativos, mas um sentimento de pertencer muito legal, de entregar valor para a nossa sociedade, melhorar a nossa forma de atuar. Isso é muito, muito importante para a gente, né? Agradecer aos nossos clientes, sem vocês a gente não existiria, né? Vi mensagem de uma cliente lá do Sul mandando de uma visita de 3, 4 anos atrás que eu fui, então é um prazer revê-los, é um prazer saber que vocês estão aqui, que de alguma forma a gente está levando informação para vocês nesse Brasil enorme que nós temos. Como o Carlos falou, Profarma também acredita no nosso país. Vai dar tudo certo, a gente vai passar por essa e seremos fortes, né? Contem conosco, né? Eu vou deixar para a Ana falar né, sobre os próximos passos, mas eu queria um alerta. Estamos com a campanha nossa com o Unicef. Então, fornecedores, se juntem a nós. Obrigada por ter roubado o meu encerramento. Vou ter que desculpa. Agora. Tenho 2 então, minutos para responder, Adriano. Muito obrigada. Então, vai lá, Ana, termina. Não, pode falar, imagina. Está com a campanha com o Unicef, né? A Profarma distribuidor único no nosso país do mercado farmacêutico, que conseguiu fazer essa parceria por toda a seriedade que nós temos com o assunto, o nosso instituto. Então, a gente está falando que o mercado não caiu, mas está muito difícil aí fora do nosso setor farmacêutico, a situação, o desemprego aumentando, a gente vive isso com amigos, familiares, então acho que é um pouco do nosso dever compartilhar um pouco com a sociedade, devolver à sociedade. E a forma de a gente fazer isso, a Profarma quer ser protagonista, quer liderar isso, com essa parceria que nós temos junto com o Unicef. Então, por favor, quem puder, soma a esse movimento da Profarma. Então, fornecedores, nos procurem, a gente pode fazer de várias maneiras, distribuir o bem também, não só o medicamento, mas a gente pode distribuir o bem. É isso, um abraço a todos e vamos para o próximo, né, Ana? Com certeza. Vamos lá, a gente está encerrando então o painel, a gente falou muito sobre o atendimento das equipes de OL e o que vem por aí. Então, a gente falou de reinvenção, de adaptação, de capacitação, de digitalização, a gente falou de todos esses e a gente tem um papel social muito forte, não só de pesquisa das indústrias, como cuidado, né, vocês aí no atendimento, na linha de frente, como agente, como distribuidor, gerar acesso aos medicamentos, e eu acho que solidariedade é uma coisa também que está em muito destaque no momento, na pauta. Para a gente, como o Adriano já mencionou, nosso instituto tem 14 anos, então para a gente esse tema não é novidade, a gente sabe fazer o bem, gosta de fazer, e a gente está junto com o Unicef já desde o ano passado, endossando todas as nossas ações, e convidar vocês para participar, obviamente, né? Profarma e Unicef juntos contra o coronavírus, e participar do próximo webinar, no próximo dia 30, e responde aí o link para que a gente possa saber o tema que te interessa, para a gente construir esse painel tão rico. Agradecer aí Adriano, Caldas, que eu já não vi há algum tempo, o Léo, Carlos, enfim, o Sandes, todos, né? Agradecer aí a participação de vocês por terem topado estar com a gente nesse projeto que leva conteúdo de qualidade para os nossos clientes. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau.